Já alguma vez sentiu que as suas pernas não têm a mesma força para subir umas escadas? Ou que um simples frasco de azeitonas se tornou um desafio para abrir? Esta sensação, esta perda gradual de força, não é apenas imaginação sua. É uma realidade dolorosa para muitas pessoas depois dos 60 anos, uma realidade que nos pode roubar a independência e a alegria de fazer as coisas mais simples, como passear no jardim ou pegar num neto ao colo. Sentimos-nos frustrados, como se o nosso próprio corpo nos estivesse a trair. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte desta batalha pode ser ganha na cozinha com um alimento secreto que provavelmente já tem no seu frigorífico? Não estou a falar de suplementos caros ou de dietas complicadas que nos deixam com fome. Estou a falar de alimentos simples, deliciosos e incrivelmente poderosos. Neste vídeo, vamos descobrir juntos este segredo e outros aliados surpreendentes que vão ajudar a reconstruir e a manter a força dos seus músculos, devolvendo-lhe a energia e a confiança. Fique até ao fim, porque o último ponto que vou partilhar é um dos mais subestimados e pode ser a chave que lhe faltava para sentir uma diferença real e duradoura. Então, qual é este segredo para manter os músculos fortes e saudáveis? Algo que muitas vezes ignoramos em favor de outras preocupações. A resposta pode surpreendê-lo pela sua simplicidade. É o iogurte grego. Sim, aquele iogurte cremoso e rico, mas não um iogurte qualquer. Falo do iogurte grego natural, sem açúcares adicionados. Pense nele não como uma sobremesa, mas como uma ferramenta poderosa para a sua saúde. O que o torna tão especial? Em primeiro lugar, a sua incrível concentração de proteína de alta qualidade. Os nossos músculos são como uma parede de tijolos, e a proteína são os próprios tijolos. Com o passar dos anos, é como se alguns tijolos se fossem soltando todos os dias. Se não fornecermos novos tijolos de boa qualidade, a parede começa a enfraquecer e a ficar com buracos. É exatamente isso que acontece com os nossos músculos, um processo chamado sarcopenia. O iogurte grego fornece uma dose generosa de proteína que é facilmente absorvida pelo corpo, ajudando a reparar os pequenos danos que ocorrem nos músculos com as atividades diárias, desde uma simples caminhada até ao trabalho de jardinagem e a construir nova massa muscular. Além disso, a proteína ajuda a manter-nos saciados por mais tempo, evitando que petisquemos alimentos menos saudáveis entre as refeições, o que ajuda a manter um peso saudável, aliviando a carga sobre as nossas articulações e músculos. Mas os benefícios não ficam por aqui. O iogurte grego é também uma excelente fonte de cálcio. A maioria de nós associa o cálcio apenas à saúde dos ossos, o que é absolutamente verdade. Mas o cálcio desempenha também um papel vital na função muscular. É ele que ajuda a transmitir os sinais do cérebro para os músculos, dizendo-lhes para se contraírem. Sem cálcio suficiente, os nossos músculos não conseguem funcionar corretamente, podendo levar a cãibras e a uma sensação de fraqueza. Ao consumir iogurte grego, está a fazer um duplo serviço. Fortalece os ossos que suportam os músculos e fornece o mineral essencial para que esses músculos trabalhem de forma eficiente. E depois, há os probióticos, as bactérias boas que vivem no nosso intestino. Um intestino saudável é a base de toda a nossa saúde. É no intestino que absorvemos todos os nutrientes dos alimentos que comemos. De nada adianta comer os melhores alimentos do mundo se o nosso corpo não consegue aproveitar os seus nutrientes. Os probióticos do iogurte grego ajudam a equilibrar a flora intestinal, melhorando a digestão e a absorção de proteínas, vitaminas e minerais essenciais para os seus músculos. Integrar este alimento na sua rotina é muito simples. Uma pequena taça ao pequeno almoço ou ao lanche é suficiente. Para o tornar mais interessante, pode juntar um punhado de frutos vermelhos, ricos em antioxidantes que combatem a inflamação, umas nozes ou amêndoas para adicionar gorduras saudáveis e um pouco de textura, ou até uma colher de sementes de chia ou linhaça. Evite as versões com fruta já adicionada, pois costumam estar carregadas de açúcar. O melhor é comprar o natural e adoçar em casa com fruta fresca
ou uma pequena colher de mel, se necessário. Outro grande campeão do pequeno almoço e que durante anos foi injustamente mal visto é o ovo. O ovo é um dos alimentos mais completos e perfeitos da natureza. É uma fonte de proteína completa, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo não consegue produzir e que são cruciais para a reparação muscular. Em particular, o ovo é rico em leucina, um aminoácido que atua como um interruptor, ligando o processo de construção muscular no nosso corpo. É como dar a ordem direta aos seus músculos para que comecem a fortalecer-se. Durante muito tempo, as pessoas tinham medo dos ovos por causa do colesterol. No entanto, a ciência mais recente veio mostrar que, para a maioria das pessoas, o colesterol que comemos nos alimentos tem um impacto muito pequeno no colesterol do nosso sangue. O nosso fígado é que produz a maior parte do colesterol, e o consumo moderado de ovos é perfeitamente seguro e extremamente benéfico. Além da proteína, os ovos fornecem colina, um nutriente vital para a saúde do cérebro e para a comunicação entre os nervos e os músculos. Esta comunicação é essencial para a coordenação e para a força. São também fáceis de preparar, versáteis e econômicos. 1 ou 2 ovos cozidos, mexidos ou numa omelete com espinafres e cogumelos, são um começo de dia fantástico que lhe dará energia e matéria-prima para os seus músculos durante várias horas. Começar o dia com uma base sólida de proteína, seja do iogurte grego ou dos ovos, prepara o seu corpo para os desafios do dia e combate ativamente a perda muscular. Não pense que a força vem apenas do que come ao pequeno almoço. O que comemos ao longo do dia é igualmente crucial, e há outros alimentos, alguns deles muito tradicionais na nossa cultura, que são verdadeiros tesouros para a nossa saúde muscular. Agora que já estabelecemos uma base forte para o início do dia, vamos olhar para outras refeições e para outros alimentos que são verdadeiras potências para os nossos músculos. E vamos começar com um clássico da nossa costa, um peixe pequeno em tamanho, mas gigante em benefícios: a sardinha. Muitas vezes subestimada, a sardinha, especialmente a enlatada em azeite ou em tomate, é um dos alimentos mais saudáveis que podemos comer. Para a saúde muscular, é um pacote completo. Primeiro, tal como os ovos e o iogurte, é riquíssima em proteína de alta qualidade, essencial para a reparação e construção muscular. Mas o seu grande trunfo é a enorme quantidade de ácidos gordos ômega 3. O ômega 3 é um poderoso anti-inflamatório natural. Com a idade, é comum termos mais inflamação no corpo, o que pode causar dores nas articulações e nos músculos e acelerar o processo de perda muscular. O ômega 3 ajuda a combater essa inflamação, o que não só alivia as dores, como também melhora a função muscular e ajuda o corpo a responder melhor ao estímulo do exercício, mesmo que seja apenas uma caminhada. Além disso, as sardinhas são uma das melhores fontes naturais de vitamina D. A vitamina D é crucial para a absorção do cálcio e, por isso, para a saúde dos ossos, mas estudos recentes mostram que ela também desempenha um papel direto na força muscular. Muitas pessoas mais velhas têm deficiência de vitamina D, especialmente nos meses de inverno com menos sol, e isso contribui diretamente para a fraqueza e para um maior risco de quedas. Ao comer sardinhas, está a obter esta vitamina essencial de forma natural. E há mais. Como geralmente comemos as espinhas fininhas da sardinha enlatada, elas são uma fonte fantástica de cálcio. É um alimento perfeito. Proteína para os músculos, ômega 3 para a inflamação, vitamina D para a força e cálcio para ossos e músculos. E a melhor parte é que são práticas e econômicas. Pode comê-las diretamente da lata, numa fatia de pão de mistura, desfeitas num paté com um pouco de iogurte grego e salsa, ou adicionadas a uma salada. Passando do mar para a terra, temos outro grupo de alimentos muitas vezes esquecido: as leguminosas. Falo do nosso feijão, das lentilhas, do grão de bico. São a base de muitos pratos tradicionais e por uma boa razão. São uma fonte excelente de proteína de origem vegetal. Para quem procura reduzir o consumo de carne ou simplesmente variar as fontes de proteína,
As leguminosas são uma escolha fantástica. Uma boa sopa de feijão ou um prato de lentilhas estufadas fornecem uma quantidade significativa de proteína para os seus músculos. Além da proteína, as leguminosas são ricas em fibra, o que é maravilhoso para a nossa saúde digestiva e para manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, o que se traduz em níveis de energia mais constantes ao longo do dia. Um músculo bem nutrido e com energia funciona muito melhor. As leguminosas são também uma fonte importante de magnésio. O magnésio é outro mineral crucial para os músculos. Enquanto o cálcio ajuda os músculos a contrair, o magnésio ajuda-os a relaxar. A falta de magnésio pode levar a cãibras, espasmos e uma sensação de tensão muscular constante. Adicionar feijão, grão de bico ou lentilhas às suas sopas, saladas ou como acompanhamento, é uma forma fácil e deliciosa de garantir que está a obter este mineral relaxante. Para um lanche a meio da tarde, quando a energia começa a baixar, em vez de bolachas ou bolos, pense num punhado de frutos secos. Amêndoas, nozes, avelãs. São densos em calorias, por isso a moderação é importante, mas um pequeno punhado oferece uma combinação fantástica de proteína, gorduras saudáveis e fibras. As gorduras saudáveis, como as que encontramos nas nozes, também têm propriedades anti-inflamatórias. Os frutos secos fornecem energia de libertação lenta, o que significa que o mantém satisfeito e com energia por mais tempo, sem os picos de açúcar que outros lanches provocam. São também uma boa fonte de magnésio e de antioxidantes, como a vitamina E, que ajudam a proteger as células do nosso corpo, incluindo as células musculares, contra os danos. Pode comê-los simples, adicioná-los ao seu iogurte grego ou a uma salada para dar um toque crocante. Agora que conhecemos estes campeões da alimentação, há um último ponto, um elemento que muitas vezes não consideramos um alimento, mas que une tudo isto e faz toda a diferença no funcionamento dos nossos músculos e de todo o nosso corpo. Já falamos de alimentos fantásticos que fornecem os blocos de construção e a energia para os nossos músculos. Falamos da proteína do iogurte grego e dos ovos, do poder anti-inflamatório das sardinhas, da força vegetal das leguminosas e da energia sustentada dos frutos secos. Mas de que serve ter os melhores materiais de construção se o caminhão que os transporta não consegue chegar à obra? Esse caminhão, esse sistema de transporte vital no nosso corpo é a água. A hidratação é o segredo final e talvez o mais importante de todos, porque sem ela, nada do que falamos antes funciona de forma otimizada. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos sequer ligeiramente desidratados, o desempenho muscular cai drasticamente. Sentimos-nos mais cansados, a nossa força diminui e tornamo-nos mais propensos a cãibras e lesões. A água é essencial para transportar os nutrientes, como as proteínas e os minerais que comemos, para dentro das células musculares. Também é crucial para remover os resíduos metabólicos que se acumulam nos músculos quando os usamos. Se esses resíduos não forem removidos eficientemente, causam fadiga e dor. Com o passar dos anos, o nosso mecanismo de sede tende a diminuir. Muitas vezes não sentimos sede mesmo quando o nosso corpo já precisa desesperadamente de água. Por isso, não podemos esperar por ter sede para beber. Temos de tornar o ato de beber água um hábito consciente ao longo do dia. Não precisa de beber 2 litros de uma vez. A melhor abordagem é ir bebendo pequenos golos de forma constante. Tenha sempre um copo de água na mesa de cabeceira para beber assim que acorda. Tenha uma garrafa de água consigo quando sai de casa ou mesmo quando está a ver televisão. Uma boa regra é beber um copo de água antes de cada refeição. Além de ajudar na hidratação, também pode ajudar a controlar o apetite. Se acha a água pura um pouco aborrecida, há outras formas de se hidratar. Chás de ervas sem açúcar, como camomila ou cidreira, são ótimas opções. A água com umas rodelas de limão, pepino ou umas folhas de hortelã pode ser muito mais refrescante. E não se esqueça que muitos alimentos também contêm água. Frutas como a melancia, o melão e os morangos, e vegetais como o pepino e o alface, são excelentes para a hidratação.
As sopas tão tradicionais na nossa cultura são uma forma maravilhosa de ingerir líquidos e nutrientes ao mesmo tempo. Imagine o seu dia. Começa com a força de um ovo cozido e um copo de água. À meio da manhã, come uma taça de iogurte grego com nozes. Ao almoço, um belo prato de lentilhas estufadas ou uma sardinha assada com batata cozida e uma salada colorida, sempre acompanhado por água. Ao lanche, um punhado de amêndoas. Ao jantar, uma sopa de legumes rica e reconfortante. E, ao longo de tudo isto, a água a trabalhar silenciosamente para levar toda essa bondade aos seus músculos, para lubrificar as suas articulações e para manter o seu cérebro e o seu corpo a funcionar em pleno. Não se trata de uma dieta rigorosa ou de proibições. Trata-se de adicionar, de enriquecer a sua alimentação com estes alimentos simples e poderosos. Cada pequena mudança é uma vitória. Comece por adicionar um destes alimentos à sua rotina esta semana. Talvez seja trocar o pão com manteiga do pequeno almoço por uma taça de iogurte, ou garantir que bebe mais 1 ou 2 copos de água por dia. Pequenos passos consistentes levam a grandes resultados. Lembre-se que cuidar dos seus músculos é cuidar da sua independência, da sua liberdade de ir onde quer, de se baixar para apanhar algo do chão sem receio, de pegar nos seus netos ao colo e de viver a vida com a vitalidade que merece. A força não está apenas nos ginásios, está no seu prato. Agora, eu gostava muito de saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou talvez tenha outro segredo para partilhar que o ajude a sentir-se mais forte? Deixe o seu comentário aqui embaixo. A sua experiência pode inspirar outra pessoa. Vamos criar uma comunidade de partilha e apoio. Se achou este vídeo útil e quer receber mais dicas para viver uma vida plena e saudável depois dos 60, por favor, deixe um gosto no vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade que preparamos para si. Muito obrigado por me ter acompanhado até aqui. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a força e a vitalidade são uma escolha que fazemos todos os dias, em cada refeição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.